Fala galera, Paulo Amaral aqui, esse é o canal Pastel Queimado e o vídeo de hoje é o quinto vídeo da playlist que eu tô fazendo pro vestibular da UNEB. Eu vou falar do Essa Terra, né? O pessoal tava perguntando aí se eu ia fazer ou não. Demorou um pouquinho porque eu acabei ficando doente e aconteceu algumas coisas. E é isso, o vídeo do Além de Estar eu não vou fazer porque são muitas poesias e elas são muito diferentes entre si. Eu não consegui achar nenhum padrão. Mas se você quer ler esse livro, aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link para vocês baixarem e poder dar uma olhada. Tem muita gente aqui também que tinha me perguntado muita coisa no YouTube e não deu para eu responder porque realmente eu estou muito sem tempo esses dias. Se alguém quiser conversar comigo alguma coisa, eu recomendo que me siga nas redes sociais, ou no Facebook ou no Instagram, que fica muito mais fácil para eu responder vocês. Então vamos lá, depois da vinheta a gente vai falar do Essa Terra do Antônio Torres. E a leitura dessa terra foi muito gostosa. Eu acho que ao lado da Tenda dos Milagres foi o livro que eu mais gostei do vestibular da UNEB, né? Mas foi um livro que eu li muito rapidinho, foi muito fácil ler ele. Eu li ele em 3 dias, né? Tenda dos Milagres eu demorei algumas semanas, que é um livro que você precisa mais de um tempo para absorver. Só que é um livro muito especial, principalmente pra gente que é nordestino e principalmente do estado da Bahia. Acontecem vários fatos aqui, porque eu tenho certeza que você tem um amigo ou um parente que vivenciou um dos fatos que acontece na história, precisou migrar para uma cidade maior em busca de estudo, em busca de mais oportunidades, ou que precisou até sair do nosso estado para crescer na vida. Essa Terra foi escrita em 1976. O Antônio Torres era muito atento a tudo que estava acontecendo e ele percebeu que o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste era gigantesco. Na década de 70 e 80 foi o auge desse processo migratório, mas já acontecia bem antes, em 40 já estava acontecendo. Eu vou deixar aqui uns dados para você ver a evolução da migração nordestina para o Sudeste. E é isso, em 1976 ele escreveu porque as pessoas iam para São Paulo com aquele pensamento: poxa, eu vou para São Paulo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter uma ótima casa lá, ou então eu vou juntar muito dinheiro e vou poder voltar para minha cidade, comprar uma terra e poder plantar e ter uma boa vida. Mas ele já queria mostrar que naquele momento essa não era a realidade, né? As pessoas não estavam indo para São Paulo e se dando bem assim tão fácil. São Paulo era um local muito complicado. Então vamos lá, a obra Essa Terra tem como maior intuito mostrar o impacto da cidade grande no retirante, no caso Nelo em São Paulo, e em sua família, né? No decorrer do livro, do vídeo, vocês vão entender. A primeira parte do livro é Essa Terra Me Chama, e começa com o Totonho, que é o irmão de Nelo, conversando com seu tio e falando: se estiver vivo, um dia ele aparece. Ele estava falando de Nelo, né? E a gente já começa a perceber que Totonho vai ser o narrador. A gente vai ter tudo pela visão dele. Em alguns momentinhos do livro muda um pouco o narrador, às vezes vai para Nelo, outra vez vai pro pai, mas a maioria da história é Totonho. E ele tem vários flashbacks. A história não segue uma ordem cronológica, né? Ela às vezes avança um pouco, às vezes volta, às vezes vai para a situação que pós-morte de Nelo, todo mundo reunido ali. Mas dá para entender bem, eu vou explicar para vocês. Então, a obra começa assim. E antes de ler o livro eu já sabia que era essa história do impacto da cidade grande sobre o retirante, então eu esperava que fosse falar sobre a vida de Nelo lá em São Paulo, como é que foi, como ele sofreu. E aí no início do livro ele já choca a gente, no primeiro capítulo, porque Nelo se mata. E assim, eu não esperava isso, foi um baque grande para mim durante a leitura e pros personagens da história também, né? Eles viam em Nelo como o filho prometido, o filho do Junco, o filho da família que foi para São Paulo, para a cidade grande, para viver, para se dar bem, para ganhar dinheiro, e ele mandava dinheiro para a mãe. E de repente o cara se mata. O que está acontecendo? E pela visão de Totonho, a gente vai saber o que aconteceu. Totonho vai narrando, ele vai falar quando ele foi receber Nelo. Ele não conhecia Nelo quando nasceu, Nelo já tinha se mudado para São Paulo. Então ele estava muito animado, ele queria conhecer o irmão, ele foi buscar o irmão na rodoviária. Quando ele chegou no Junco, a família dele não morava mais lá, a família dele estava morando em Feira de Santana.
E super animado, e Nelo todo escroto com ele, não tratou bem, nem sabia que tinha um irmão. Ficou meio destratando, né? E o Totonho queria muito ajudar ele, queria saber as histórias do irmão que se deu bem na vida, que estava em São Paulo, que estava ganhando dinheiro. E aí a gente vai percebendo que as coisas para Nelo não era tão fácil quanto a família achava que estava sendo, ou como ele transparecia ser. Eu acho legal muito um momento do livro que explica por que Nelo decidiu ir para São Paulo. Eu vou ler aqui para vocês. Nelo descobriu que queria ir embora no dia em que viu os homens do jipe. Estava com 17 anos. Ele iria passar mais 3 anos para se desapegar do cós das calças de papai. 3 anos sonhando com todas as noites com a fala e as roupas daqueles bancários. A fala e a roupa de quem com toda certeza dava muita sorte com as mulheres. Então, ele tem um contato com um pessoal do banco que estava indo lá emprestar dinheiro para os pequenos produtores para poder plantar mais e tal. Ele acha incrível, né? O Antônio Torres usa até um termo que eu acho incrível no livro, eu acho que até nunca foi cobrado na prova, que é estrangeiros brasileiros. São pessoas que mesmo vivendo no mesmo país, vivem uma realidade totalmente diferente, né? Quem vivia no Sudeste, nesse momento, e tinha uma situação boa de vida, podia lutar por conforto, podia lutar por uma vida melhor, enquanto aquela família lutava para viver. E a história volta de novo para aquele momento que tá Totonho vendo o irmão lá morto, chegam outras pessoas para resolver a situação e chega o farmacêutico. O farmacêutico vai conversar com o Totonho para tentar resolver uma dívida que Nelo tinha feito com ele recentemente. Nelo tinha chegado no Junco há alguns dias e tinha feito uma encomenda. E pela essa encomenda, essa receita de Nelo, a gente vê a situação dele. Eu vou ler também para vocês. Então ele mostrou a receita e fez a encomenda. E assim como, tempo antes, os exames de sangue e fezes o puseram nu durante si mesmo. Agora tinha seu corpo inteiramente devassado pelo farmacêutico. Os remédios eram para sífilis, esquistotomose. Também precisava dos calmantes porque andava muito nervoso. Esse nervoso que o fez arrebentar uma pia, deixando em cacos como se fosse uma panela de barro. O outro pedido era segredo de Zé da Botica, um homem sério e, bem dizer, seu primo deveria guardar para o resto da vida. Então, a situação dele não era fácil, né? Depois o Totonho até decide que vai pagar esses remédios para a família não ficar sabendo, porque o Zé da Botica ia cobrar da família. Falou, olha, preciso desse dinheiro, ele pediu esses remédios, não me pagou, pediu para fazer uma notinha, mas eu preciso receber. E a família vindo da outra cidade, né? O Totonho tava maluco, ele tinha que resolver essa situação. O Zé da Botica tava até dando uns chás calmantes para eles, umas coisas. Ele fica puto com o irmão porque foi lá pra se matar. O irmão mesmo morto, ele queria matar o irmão. E ele fica, meu Deus, como eu vou falar isso pra minha família, né? Para chegar no Junco, ele precisava passar por Feira de Santana. Ele podia ter visto os pais, mas ele não quis ver. O que eu vou fazer? E acaba a primeira parte de uma forma bem interessante, que eu vou ler de novo. Aliás, tem duas coisas interessantes. O finalzinho da primeira parte, essa eu leio já já, mas tem uma coisa que acontece que explica bem o que aconteceu com Nelo. Porque é o seguinte, ele foi para São Paulo e depois a gente descobre que ele teve 2 filhos lá. Só que tem um momento que ele tá apanhando, é uma coisa muito maluca esse momento da história, mas eu adorei. São as 5 páginas, mas eu vou ler o finalzinho para vocês entenderem, que mostra praticamente tudo que ele sofreu em São Paulo. Todo o preconceito, toda a situação. E quando ele tá apanhando, ele até fica feliz quando estão mijando nele, porque ele fala, nossa, estão mijando em mim, eu tô tendo um sossego, não tô apanhando. Eu vou ler esse pedaço, que é bem sintomático. Levanta, corno! Mamãe, quando ele disse a seus pais que ia se casar comigo, eles se revoltaram. Isso é Nelo falando quando ele foi casar com a esposa dele lá em São Paulo, quando ela foi contar pros pais dela que ele era baiano e tal. Todo baiano é negro, todo baiano é pobre, todo baiano é viado, todo baiano acaba largando a mulher e os filhos para voltar para a Bahia. Mas nós nos casamos assim mesmo, tivemos 2 filhos, um dia lhe mando o retrato, seus netos. Depois ela fugiu com Zé do Piston e levou os meus filhos. Zé do Piston era um primo de Nelo que trabalhava, ele tocava pistão, eu nem sabia que pistão era um instrumento, eu vou botar aí pra vocês verem o que é o pistão. E depois ele virou policial.
Zé está me matando, eles estão me matando. Devem ser uma dúzia de homens fardados e armados aqui no meio da rua, na grande capital. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cresce logo, menino, para você ir para São Paulo. Aqui vivi e morri um pouco todos os dias, no meio da fumaça, no meio do dinheiro. Não sei se fico ou se volto, não sei se estou em São Paulo ou no Junco. Levanta, corno. Eles me mandaram dançar no chachado. Não posso, não aguento, não suporto. Voltaram a me bater. O homem na janela deve ter saído da janela. Apagou a luz, desapareceu, foi dormir. São Paulo é uma cidade deserta. Outra pancada e esqueci de tudo. E logo depois, o 11º capítulo, que é o último da primeira parte, é a chegada do pai. O pai já tinha feito caixão de um familiar próximo da família e é o que vai acontecer novamente. Papai tira o chapéu, se benze e em seguida descobre a cabeça do morto. Diz, sua alma, sua palma, sua capela de Pindoba. Depois pergunta onde estão as tábuas e as ferramentas e começa a fazer o caixão. Uma coisa muito importante, que o sucesso de Nelo sempre foi ligado à questão financeira. As pessoas viam, pô, Nelo tá bem, tá mandando dinheiro pra mãe, então tá perfeito, mas não. Às vezes, em algum momento ele até ganhou dinheiro lá em São Paulo, mas o que afligia mais Nelo parecia ser mais coisas psicológicas, parecia ser esse preconceito, parecia ser a dificuldade de se relacionar com as pessoas, uma cidade que maltrata você se você não está totalmente ligado. Então, a família e todos ao seu redor esquecem que a vida é muito mais do que dinheiro. A segunda parte do livro, Essa Terra Me Enxota, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o pai, né? Porque ele ficou tão chateado com a mãe e várias coisas. Então, o pai estava chateadíssimo com a mãe, ele culpava ela por várias coisas. Nesse momento da história, ele está morando ainda no Junco, na fazenda da família, porque a mãe decidiu levar as filhas e Totonho para Feira de Santana, porque lá tinha ginásio, eles poderiam estudar, poderiam ter um destino melhor na vida. E eles vão para Feira de Santana e a situação lá é bem ruim. Eles têm que morar numa casa numa periferia, uma situação bem complicada. E o pai, para conseguir bancar essa situação nova da família, ele precisou pegar um empréstimo com o banco. Só que os juros eram gigantescos, abusivos. Então, se ele não pagasse, ele ia perder a terra. E foi o que aconteceu. Chegou o pessoal do banco falando, olha, tu não pagou, a gente precisa receber esse dinheiro de volta, o que tu pode fazer pela gente? Ou você paga a gente ou a gente vai tomar essa terra. E aí acontece um fato na história que deixou o pai muito triste. O irmão dele tinha outras terras também, tinha muito dinheiro. Falou, não, me venda a sua terra, que eu te dou até um dinheirinho a mais. Eu pago o que tu deve ao banco, a terra vira minha, te dou o dinheiro. E ele fica, nossa, muito triste. Já até caiu na prova isso. Ele vem andando ao lado do irmão assim, o irmão conversando as coisas, e ele pensando, falando, meu Deus do céu, olha esse cara. Olha que merda ele fez comigo, ele era meu irmão, ele podia me ajudar, mas não. Ele já era louco para ter as terras que eram dele. A questão dessa segunda parte que eu já vi a prova cobrar é a despedida do pai da terra. Ele era muito ligado com aquela terra, ele amava aquilo, então ele vai tomar banho nu no rio, ele vai andando mesmo, conversando, ele grita pelos filhos, né? Ele passa pelo lugar, a igreja que batizou os filhos, e é muito triste até esse momento. Aí o cachorrinho vira o único amigo dele, ele tinha até tentado se livrar do cachorro, aí ele viu, esse realmente é o meu filho, é o cachorro. Seus filhos já estavam dispersos pelo mundo, mais à frente a gente vai entender o que aconteceu com a maioria deles. E é isso. E a terceira parte vai focar um pouco mais na mãe. E a gente vê a frustração daquela mulher. Ela depositava tudo em Nelo, ela via em Nelo o filho que podia salvar ela, às vezes falava, nossa, eu tenho 12 filhos, se eu não estou enganado. Só Nelo que me ajuda, meu Deus, se não fosse Nelo. Às vezes ela mandava carta, Nelo, venha me buscar, Nelo, me ajude, pelo amor de Deus, me dê uma boa vida. E na situação, tá lá o pai fazendo o caixão, tá o corpo, tá ela, tá o Totonho. Ela chega até a enforcar o Totonho. E é uma coisa muito louca. A gente vê como ela se frustrou muito. Eu vou fazer a terceira e a quarta parte juntas porque elas são ligadas. E a mãe fica maluca.
ela vai ser levada para um hospital com Totonho, mas fica implícito que é um hospício. E no caminho pro hospital, ela vomita em Totonho, mas depois ela acha que ele é nela. E aí que a gente vê que, oxe, ela tá louca. Ela viu o filho morto, mas ela não tá aceitando aquilo. E ela começa a conversar com o Totonho como se fosse nela. Vai contar a história das filhas, que ela teve 5 filhas, ela até falou 5 desgraças. Então, é uma situação que a mulher era vista como algo ruim. Era vista como alguém que dava talvez mais gasto. Ela conta como as filhas fugiram. Ela fala que queria ter nascido homem. Eu até marquei esse pedaço no livro porque é interessante. Não porque ela acha homem melhor nada, mas porque ela queria mandar no destino dela. Então, eu vou ler aqui. Filha, não me fale em filhas. Uma vez ela me disse, eu queria ter nascido homem. É brincadeira, perguntei. Pra quê? Pra pegar no cabo de enxada? Então ela falou uma coisa que até hoje me faz pensar. Por isso não. Tem tanta mulher pegando no cabo de enxada, eu queria ser homem para poder mandar no meu destino. Ir para onde bem entendesse, sem ter que dar satisfações a ninguém. Filha, não me fale em filhas. Então, ela se decepcionou muito em ter filhos, não por mal, porque a mulher vivia uma situação de opressão. A prova nunca cobrou isso, eu não sei porquê, porque isso é algo muito interessante. Não só isso, tem um momento anterior no livro que também mostra que o pai nem sabia escrever. Que a mãe ficava escrevendo as cartas pro pai pra mandar pra Nelo, né? O pai perguntava, e aí, como é que são as terras aí? Como é que é as coisas? Será que você não arruma uma coisa pra mim aí em São Paulo, no Paraná? E que as pessoas lá eram alfabetizadas só pra votar, né? Às vezes ia um político e ia lá, falava que no momento da política era o único momento que a cidade tinha algo relevante. Então, Nelo mostrava pra cidade que, poxa, nossa cidade consegue produzir grandes homens. Então, aqui do Junco pode sair grandes pessoas. Então é isso, com as filhas acontece tudo. A mãe é uma mulher muito forte, a gente percebe pela história. Teve uma filha que o marido batia nela, mas depois acabou que deu tudo certo. Teve outra que o cara teve um filho com ela e o cara ficou meio puto, não sabia se ela era virgem ou não. Queria largar ela e a mãe cresceu assim sobre ele e ele ficou calado, né? O cara viajou até feira para ver a mãe e depois viajaram de volta, não vou lembrar a cidade. Mas é isso, mostra como ela era uma mulher forte e que, nossa, ela depositou tudo nela. Então, você tem que entender como foi decepcionante para ela ver o que estava acontecendo. Então, nessa viagem até o hospício com o Totonho, ela vai descarregando tudo. Ela acha que o Totonho é dela, né? Como tinha dito para vocês. Ela vai contando tudo o que ela passou, toda a vida sofrida, ela brigando com o pai, tudo isso. E o livro termina de uma forma até interessante, o Totonho conversando com o pai. Sabe de uma coisa, papai? Eu vou embora. Pra onde? O dinheiro que eu recebi da prefeitura no fim do mês é para comprar uma passagem. Ele insistia. Pra onde? É um pouco, mas acho que dá para chegar lá. Você que tem um emprego, bem ou mal, você tem o seu garantido. Estude bem. Assunte o caso. Não sei se o senhor sabe, mas eu tenho uma vaca no pasto do meu finado avô. Vou vender para completar a viagem. Mas para onde você vai? Para São Paulo. Se é uma coisa que não compreendo é isso, porque o velho nunca aceitava uma ideia nossa. Tínhamos que apresentar o fato consumado para que admitisse. Mas contrariado, você é igual aos outros. Não gosta daqui. Falou zangado. Como se tivesse dado um pulo no tempo e de repente tivesse voltado a ser pai dos outros tempos. Ninguém gosta daqui, ninguém tem amor a essa terra. Ele tinha, eu sabia, todos sabiam. Passado o sermão, papai amansou a voz. Parecia mais conformado do que aborrecido. Você faz bem, disse. Siga o exemplo. Abaixou as vistas sem completar o que ia dizer. Ele ia falar, siga o exemplo do seu irmão nela, né? Mas acabou não falando. Então vamos lá, vou fazer 2 questões rapidinho. Essa primeira questão aí foi do vestibular de 2015. Esse trecho foi até o que eu li no vídeo, então eu não vou ler de novo. Se você quiser, você lê aí. Mas vamos lá. Considerando a leitura global da obra Essa Terra, o fragmento em destaque evidencia a realidade de preconceito e de exclusão vivida por Totonho no período que se afastou de sua terra natal. Tá tudo perfeito, mas não foi Totonho. Totonho é o narrador, era quem observava,
da quem estava lá e no final vai para São Paulo. Mas é Nelo que viveu tudo isso. 2. O desraizamento do personagem Nelo, que ao voltar não se reconhece em suas origens, resolve se matar. Essa tá perfeita, mas não é isso que está sendo evidenciado, né? Isso tem tudo a ver com o livro, mas não é essa. 3. A dificuldade experimentada por uma família no interior da Bahia, retratado com isso a diferença da vida do interior e na capital. Novamente, não está sendo evidenciado isso. E eles não vão para a capital, eles não vão morar em Salvador, eles vão para a Feira de Santana. 4. O drama da migração nordestina para São Paulo, relatando por meio do fluxo de consciência situações de opressão e as consequências psicológicas que envolveram toda a família. Perfeito! Foi bem isso que aconteceu, foi o que eu falei para vocês, que até achei essa situação bem maluca, que Nelo apanhando e a cabeça dele vai para um lugar, depois vai para o outro, uma coisa muito louca. Eu vou ler a 5 também. 5. O caos e a inverossimilhança no discurso indireto livre do filho prodígio, que ao retornar da capital paulista, busca justificar seu distanciamento e a renúncia em relação às suas origens. Um pouquinho, essa tem a ver, mas é isso, não é o que está sendo evidenciado. Vamos lá agora, prova de 2016, essa famosa imagem, acredito que vários de vocês já estudaram, que é do Cândido Portinari, são os retirantes, tem tudo a ver com a obra Essa Terra. Em relação a essa terra de Antônio Torres, a alternativa que está inadequada ao contexto global da obra é: a obra está dividida em 4 partes, que por sua vez está subdividida em capítulos, apresentando inclusive diferentes pontos de vista, em função da alternância de narradores. Perfeito. O que eu falei para vocês, 4 partes: essa terra me chama, essa terra me enxota, essa terra me enlouquece, essa terra me ama. O livro é dividido em vários capítulos realmente. Tem diferentes pontos de vista, igual eu falei para vocês, alterna os narradores, às vezes vai para o pai, às vezes vai para Nelo, e realmente existe essa diferença de visão. A família tem uma visão muito boa do que era São Paulo, e quando vai para Nelo a gente vê, não é isso. 2. A ida e o retorno de Nelo representam os dois lados de um Brasil que se completam, o Sul é a redenção de um Nordeste subdesenvolvido. Essa é a certa porque é a errada. Porque assim, o Sul não foi a redenção de Nelo. Ele foi pra lá pra sofrer. Ele foi pra lá e ficou pior. Então, assim, talvez naquele momento era realmente isso que acontecesse. As pessoas iam pro Sul, pro Sudeste pra buscar uma redenção. Mas a história tá mostrando, não é assim. Não foi assim com todo mundo. Então essa é a inadequada. Então as 3 outras estão certinhas, né? Vocês podem até dar uma lidinha aí, até para agregar mais conhecimento. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha agregado valor para você. Dá um like aí que ajuda demais e boa sorte na sua prova.